Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Alvorada Podcast. É um projeto que tem como objetivo a gente fazer reflexões sobre a escola pública, como é que tá as condições do professorado, como é que está a qualidade da escola pública. A gente tem como objetivo fazer reflexões fundamentais sobre as nossas humanidades, né? Como que está a questão racial, a questão da mulher, a questão LGBTQIA+, a questão das pessoas com deficiência, dos idosos, das crianças e dos adolescentes. Então, fazer essa disputa, essa reflexão sobre a importância da escola pública, fazendo essas discussões, né? Então, a gente está sempre trazendo pessoas aqui que têm um acúmulo, que têm uma relação com a escola pública. E hoje, gente, nós estamos trazendo aqui duas pessoas interessantíssimas, que têm um histórico de vida e de luta que é muito legal, que é o Ivan Valente, nosso companheiro deputado federal pelo PSOL, e Inês Paz, né? Inês Paz também vereadora pela cidade de Mogi das Cruzes. Vamos falar um pouquinho sobre Mogi, né Inês? Também militante da POSP. O Ivan também foi militante da POSP um pouquinho lá atrás. E hoje a gente vai vamos conversar aqui sobre as questões da escola pública e vamos falar um pouquinho da história de vocês, que pra gente é fundamental ouvi-los, né? E a gente sabe que vocês têm contribuições bastante importantes aí a deixar com a gente. Então é isso, olha gente, o desafio não é pouco, não é pequeno o desafio, o nome de vocês já começa com o nome, né, Ivan Valente, Inês Paz, o nome de vocês é um cartão postal, né gente? Então vamos começar com o Ivan aqui, falando um pouquinho aqui da trajetória fundamental, depois a Inês. Vamos lá, Ivan. Bem, primeiro eu queria cumprimentar o Serginho, o programa aqui da Alvorada Podcast e dizer que a educação, hoje, né, apesar dos avanços que nós tivemos historicamente, das muitas lutas e tal, ela está correndo riscos, né? E a gente precisa debater como nós vamos superar definitivamente esse atraso histórico, que não é, por exemplo, capaz de viabilizar um Plano Nacional de Educação que foi lançado em 1998. Inclusive, como deputado federal, encabecei o primeiro Plano Nacional de Educação e nós estamos partindo para o terceiro Plano Nacional de Educação. Exatamente. Né? E como nós estamos falando de atualidade também, olha, nós estamos em discussão agora do terceiro plano, nós estamos em discussão da revogação ou não do novo ensino médio, né? Nós temos que rediscutir grandes questões de profundidade, que é como colocar novamente, de uma forma firme, o professor como protagonista da sua história. E nós vivemos 4 anos de retrocesso civilizatório no nosso país, que atingiu também a educação, né? Então, mesmo com a vitória do presidente Lula e a esperança que isso desperta, na semana passada, nós tivemos, veja, a indicação para presidir a Comissão de Educação da Câmara Federal, né, uma figura esdrúxula, né, uma excrescência para responder pela educação nacional. E que não tem compromisso nenhum com a escola pública. Né? Não tem nenhum compromisso com a escola pública, pelo contrário, ataca a escola pública. Então, possivelmente, esta figura, né, que faz uma postagem dizendo Paulo Freire nunca mais, vai ter atrás dele, entende? Quando presidia a Comissão de Educação, a figura de Florestan Fernandes, que é o patrono da Sala 10. Então, veja, esta figura é a mesma que acha que a coisa mais importante a se debater na educação hoje é o banheiro unissex, né? Como nós vamos vigiar os professores, tá certo? Sim. Como é que nós vamos privatizar a educação? Quando se trata de exatamente o contrário. Como é que nós vamos fortalecer a educação pública, gratuita, laica, de qualidade? Como é que nós vamos aumentar o financiamento para a educação
pública no nosso país, que continua sendo a metade do que os planos propõem, que é 10% do PIB para a educação pública, né? E outras questões que é você achar que você pode educar as crianças e os jovens em casa, ou seja, homeschooling. Então não tem mais socialização da criança. Sim. Então, por isso nós estamos passando por essa fase. Mas eu quero dizer, Sérgio, nessa primeira rodada, que nós somos militantes, defensores da escola pública, desde quando saímos da clandestinidade, da prisão, condenado pela ditadura militar, num momento de grande ascensão do movimento de massas, no começo da década de 80, sim, e que resultou na Constituinte de 88 e que resultou na produção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, posteriormente, de vários outros avanços da educação, como o Fundeb, o Piso Nacional Salarial dos professores. E eu quero dizer que, apesar de tudo, do conservadorismo ainda existente, nós tivemos grandes avanços, sim, na educação nacional. E a gente continua à frente dessa luta e nós vamos derrotar o retrocesso. Obrigado, Ivan. Olha só, o Ivan já deu uma introdução aqui pra gente, Inês. E, Inês, olha só, me diz uma coisa pra gente. Você, como um nome desse, Inês Paz, você é sempre de paz, Inês? Como é que é a sua luta em Mogi das Cruzes? Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória. Olá, Serginho. Tá um prazer estar aqui conversando nesse podcast Alvorada. Prazer estar junto com o Ivan, companheiro de muitas lutas. E dizer que o meu nome é de paz, mas para a gente ter paz, a gente precisa fazer muitas guerras. Então, a gente também participa de muitas guerras. E aí, ouvindo, né, o Ivan falar nessa questão da escola pública, então, eu sou uma militante da escola pública, e sou professora, dei aula 40 anos na escola pública por opção política ideológica, no sentido de que aonde você ia encontrar, né, os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, era na escola pública. Eu estudei toda a minha vida na escola pública, em momentos onde não tinham escolas públicas. Agora a gente tem uma escola pública sucateada, mas a gente teve uma conquista, que foi a universalização assim, de ter a universalização das vagas, das pessoas terem acesso, né, a universalização do acesso. Agora a gente precisa discutir a permanência, né, porque a permanência está muito complicada. Agora, é muito triste, eu que passei pelo banco de uma escola pública, só não fiz o curso superior na escola pública, mas então eu que fiz a escola pública, que precisei fazer um vestibular para eu entrar, na época que eu estudei, era chamado de ginásio. Então, o ginásio, precisei fazer vestibular, porque não tinha vagas para todo mundo. A gente agora vê, em pleno século XXI, como está a escola pública. Então, é um desmonte, mas é um desmonte das pessoas. Não é um desmonte, não é só do conhecimento, é um desmonte das pessoas. As pessoas estão sucateadas. Então, é muito triste. Eu saí da escola pública em 2018. Então, já vinha num processo de decadência, mas agora eu acho assim que está... Não dá para dizer que está no fundo do poço, mas é lamentável de se ver o que acontece com os professores, o que acontece com os alunos, a formação do professor. A formação do professor está muito ruim. E aí é fruto, né, desse desmonte que o nosso país vivenciou, e nós estamos num momento de reconstrução. Tá. Então, de fato, eu estava pensando assim, no momento que o Ivan estava falando, então, na década de 80, que foi as grandes movimentações, que foi dar na Constituição, e depois nós entramos num processo de descenso na década de 90. Então, eu me lembro que a gente conversava, né, com os educadores da USP, toda aquela movimentação, aquela frente, movimento em defesa da escola pública, né, tinha uma frente que depois vai acontecer nesse Plano Nacional de Educação, construído pela sociedade, e eu avaliava que quando você tivesse um governo democrático no país,
aquele plano fosse ser colocado em prática. E, lamentavelmente, ele não foi colocado em prática. Embora a luta se permaneça. A né? luta se permanece. Então, hoje, falar na escola pública hoje, gente, é resgatar os ideais que Florestan Fernandes, que Paulo Freire deixou. E eu tenho a impressão que nós estamos na luta certa, mas não está fácil. Não está fácil a gente vai mobilizar. Aprofundar. Tá. Ivan, cara, eu te conheço, a gente te conhece há muitos anos. Eu te conheço desde o seu aniversário de 50 anos de idade. Você está com quanto hoje? 77. 77, são 27 anos que eu te conheço. Eu fui com Barba, grande Mário Barba, eu fui na sua festa de aniversário lá na Lins de Vasconcelos, que você já era deputado federal na época. E desde lá a gente vem acompanhando a sua trajetória. Recentemente você passou por uma cirurgia, que você fez um transplante de rim. E, cara, vou te falar, emocionante o depoimento que você fez nas redes, o que você saiu falando. A sua companheira Vera, que é uma pessoa muito interessante, né? A gente queria que você falasse um pouquinho de como é que foi, você resumisse pra gente como é que foi essa experiência, como é que você tá hoje, cara, muito importante. Você é uma pessoa que tem uma contribuição muito importante para todos nós aí, para a sociedade brasileira como um todo, que a gente queria que você falasse um pouquinho de como que foi essa cirurgia que você passou, como é que você tá hoje de saúde. Claro, Serginho. Eu acho que, obrigado pela pergunta, eu queria falar para a Inês também, que eu estou nativa novamente. Esse intervalo durou 3 meses e meio, né? Então, foi necessário fazer um transplante renal, né? Que pela doença hereditária que eu tenho e que atinge 50% de forma familiar. Então, se você tem 4 filhos, 2 terão rim policístico, que é o aumento de cistos no rim, que é um órgão pequeno, mas vital para o corpo humano, né? Que é a filtração do sangue. Sim. Então, isso aumenta um parâmetro que é a creatinina, né? E a filtração renal cai até você ter que ou substituir por uma máquina, que é a hemodiálise, ou você fazer o transplante de rim. Então, eu fiz. Tenho orgulho de dizer que minha companheira de vida, que eu conheço há 50 anos e, ao mesmo tempo, é minha companheira mesmo há 48 anos, fez do carnaval agora, entendeu? Foi a doadora, né? Então, ela tem... É minha companheira de vida, de amor, de tudo, e de política também, porque ela também esteve na luta contra a ditadura, na clandestinidade. Felizmente não foi presa, mas desde a anistia que ela vive comigo aqui em São Paulo, né? Então, foi uma experiência muito emocionante, difícil transmitir para todo mundo. Agora, eu quero fazer um depoimento aqui em cima disso, que é dizer do orgulho que eu sinto, né, de ter sido operar no Hospital do Rim pelo Sistema Único Universal de Saúde, o SUS, que o Brasil deu grandes saltos políticos na Constituinte, como eu dizia agora há pouco, o capítulo da educação. O SUS ele vem da experiência inglesa do NHS, que é o National Health Service, né? E, sem dúvida, é o direito à saúde, é um exemplo para o mundo todo. 98% dos transplantes de rim são feitos pelo SUS do nosso país, né? As pessoas têm uma sanha de sair do país, muitas vezes, a gente vê isso, né? E quando chegam lá, percebem que o atendimento à saúde tem que ser pago, né? Então, exatamente. Essa referência eu acho que é importante. Os Estados Unidos, você ficaria... você não teria recurso para fazer uma cirurgia como essa, né? Então, eu quero saudar o Sistema Único de Saúde e dizer que o que foi produzido no Brasil é exemplo para o mundo todo, inclusive em matéria de transplantes. É o 2º país que mais faz transplantes e o 1º que faz mais transplantes de rins no nosso país. Então, fiquei muito feliz com essa questão e eu vou falando para os nossos telespectadores aí do podcast e tal. Estou na ativa 100%,
Entende? Legal. Em defesa não só da educação pública, mas da construção de uma nação brasileira livre, soberana, democrática, com justiça e igualdade social. Legal, obrigado, Ivan. Muito legal o seu depoimento. Inês, você começou com uma reflexão muito interessante sobre o dia a dia da escola, né? Então, nós estamos vivendo hoje um momento em que não vamos, obviamente, questionar ou descartar a tecnologia, mas, por exemplo, o que o governo Tarcísio de Freitas tem feito, né, com Renato Feder à frente da Secretaria de Educação, pode-se entender quase como um genocídio à educação pública, né? Hoje, conversando com o nosso coletivo de educação antes dessa conversa, né, uma das coisas que mais tem preocupado na escola é como que essas plataformas que estão sendo impostas pelo secretário, pelo governador, elas deixam de lado a ideia da escola criativa, né? O que vale é colocar em prática aquilo que a plataforma pede. O seu direito de ensinar e aprender se perdeu. O que você acha disso, Inês? Então, fala um pouquinho para nós. Então, quando você convidou, né, para fazer esse debate sobre a questão educacional, se comemora esse ano de 60 anos da ditadura militar, né? E eu fui rever um pouco aí as leis educacionais que eram postas à época que eu estudei e mesmo à época que eu lecionei. Então, primeiro, tinha aí uma educação bastante tecnicista, né, que era toda aí voltada para o trabalho. Então, as leis, a gente pegando aí tanto no ensino universitário como na lei do ensino fundamental, né, a 5692, que, se não me falha a memória, esse livrinho era até de cor, de capa verde, a gente falava o verdinho daqui, o verdinho de lá, que era a lei 5692, acho que é de 1971. Então, o que era colocado, as diretrizes básicas aí da educação. Porque naquele momento, naquele período que a gente estava aí na educação pública, não era uma educação voltada para todas e todos, não era, entendeu? Era uma educação, mesmo educação pública, com seletividade, que era para preparar para o mundo do trabalho. Então, tinha uma seletividade que a gente vê. Essa luta, né, do acesso a direito à escola, então foi uma luta aí do sindicato, dos movimentos, que a gente conseguiu universalizar. Então, você tem escolas, né, as escolas públicas nos vários territórios. Então, eu me vejo assim, eu sou, né, nasci em Mogi das Cruzes, então, quando eu estudei, só tinha uma escola pública, que era o Instituto de Educação, e tinha uma escola técnica, que era a escola industrial. As demais eram todas particulares, né? Então, você fazia um exame de seleção para você estudar nessa escola pública. Agora não, agora você tem escolas em todo lugar. Só que esse acesso, né, ela não foi colocada, e essa universalização, ela não foi acompanhada, e aí eu vejo como uma coisa mais deliberada, assim, ideologicamente, politicamente, ela não foi acompanhada da qualidade para a escola pública, não foi acompanhada disso. Tipo assim, para a escola pública serve qualquer coisa. Então, o que a gente vê hoje, agora pegando isso até hoje, porque mesmo assim, eu ainda falo, a escola pública é democrática, porque as pessoas têm dinheiro, de pé no chão, pobre, você consegue entrar. Se você vai acompanhar ou permanecer, é outra história, mas você consegue estar matriculado lá. E eu, na minha vivência, muitas vezes, aquela coisa, a criança vai lá só para comer, mas ela acaba aprendendo alguma coisa, mesmo ela ficando na escola. Então, agora, eles estão num patamar que eu defendo essa questão da tecnologia, é importante, mas ele tem que ser acompanhado de um processo pedagógico, que se complemente, porque o fato de só você colocar plataforma, você está fazendo... eu vejo assim, como eu vejo os professores falando, aquele filme que Máquina de Moer Carne, tem um filme uma música do Pink Floyd, que é uma máquina de moer carne. Então, você
coloca qualquer coisa, se deu certo, se aprendeu, se conheceu, se interagiu, não importa. Então, aquela loucura de você, plataforma, aplicar isso, eu avalio que é deliberado, de propósito. Um projeto. É um projeto, e agora, na minha visão, o governador Tarcísio, ele veio para coroar esse projeto. Entendeu? Para coroar esse projeto. Então, o que a gente está vendo? A política que ele está fazendo da segurança. Né? Para mim, é um extermínio, um genocídio das pessoas, agora deliberando mesmo. Vai institucionalizar a matança, como a gente está acompanhando. Então, na escola está fazendo a mesma coisa. Então, os professores estão adoecendo, as pessoas não dão conta, a qualidade do aprendizado não está sendo, não reflete a qualidade do ensino. As pessoas estão saindo das escolas com menos aprendizagem. É isso que eu estou dizendo, menos aprendizagem. Entendi. Então, acho que a gente precisaria fazer uma revolução na educação, mas não da forma como está sendo feita, porque eles estão descartando essa interação, estão descartando a convivência dos professores, o diálogo, e estão descartando tudo isso. Para mim, então, realmente, acho que a gente precisaria fazer uma revolução, mas o que aí vejo que a gente... O que fazer? O que fazer? O que fazer? Porque as pessoas não estão a fim de se mobilizar para garantir essa qualidade da escola pública, entendeu? Acho que fica esse desafio para nós. Um desafio. Um desafio para estar colocado aí para nós, educadores, para nós, militantes dos movimentos sociais. Tá. Ivan, olha só. Recentemente, em janeiro, nós tivemos a CONAI, né, Conferência Nacional de Educação. Tive a oportunidade de estar em Brasília como delegado desse processo. E uma das questões que mais apareceu foi o debate apareceram muitas, valorização dos professores e etc., né? Mas a questão do financiamento da educação. Na sua opinião, por que é tão difícil a gente alcançar 10% do PIB da educação? Uma coisa que aparentemente é tão óbvia. Por que é tão difícil no nosso país, na tua opinião? Antes de entrar nessa questão, eu quero, tratando da rodada anterior, né, dizer o nome da minha companheira, Vera, que eu acho que eu não falei, entende? Que é fantástica, né? E também, como você citou, fazer uma saudação em memória ao Mário Rodrigues, o Barba, meu amigo, companheiro de 45 anos de luta comum, né? Uma figura histórica do movimento de professores do Estado de São Paulo. Então, queria deixar isso registrado. Bom, Serginho, como eu fui o encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação, ele foi feito através do Encontro Nacional dos Professores. É lá que se produziu essa proposta que veio da sociedade civil. Entende? Quer dizer, o PNE era previsto na Constituição, mas o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, ele não queria apresentar uma proposta de plano, porque toda proposta de plano, que é decenal no caso, né, ela necessita de ter metas e prazos. E isso compromete. E também o financiamento. Então, o que aconteceu? Nós apresentamos o PNE antes do governo. E eu encabecei esse plano, eu tive o privilégio de ser escolhido para encabeçar o primeiro Plano Nacional de Educação, que foi aprovado 3 anos depois, em 2011. Né? 2001, perdão. Sim. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: quando foi discutido o Plano Nacional, nós levantamos todas as metas, entende? Primeiro, que era, por exemplo, qual é o déficit educacional? Quantos analfabetos tem no Brasil? Quantos analfabetos funcionais tem no Brasil? Entende? Quantas crianças estão fora da escola, na educação fundamental, no ensino médio? Entende? Quantos alunos na universidade vêm da escola, ou frequentam a escola pública? Só para lembrar, na época era 3 em 100 na escola pública. 3 em 100 apenas. A maioria já estava na escola privada, que eram cerca de 8. Hoje você tem bem mais, mas a maioria continua sendo esmagadoramente privada nas universidades. Então, e você tinha aqueles imensos buracos, 60 milhões de analfabetos funcionais. Como é que você chega a uma proposta? Ele não é um marco, tem que ser ele é 10% do PIB, foram feitos cálculos em relação ao PIB brasileiro. Quer dizer o seguinte, que
se você quiser cumprir essas metas neste prazo, você precisaria de 10% do PIB. Nunca aconteceu. Né? E tem uma guerra interna, que é dizer o seguinte: o Brasil gasta muito e gasta mal. Veja, gasta 5% do PIB, financia educação privada, sim, que eles têm descontos enormes, ou seja, tem um processo privatizante ao largo, mas na época nós já levantávamos o seguinte: vamos ver o exemplo do Japão, um país que tem uma memória enorme na educação pública. Desde a dinastia Meiji, em 1870, o Japão chegou a gastar até 17% do PIB em educação. Sim. Em 98, ele já gastava 6% do PIB em educação. Só que o PIB japonês, na época, era 4 vezes maior do que o brasileiro. E mais, ele já tinha não tinha mais analfabetos lá. Não tinha gente fora da escola. A grande parte chegava ao ensino fundamental completo, a maioria esmagadora, praticamente todos, e a universidade batia em 50%, 40%. Então, veja, 6% do PIB japonês era outra coisa. Então, hoje eles falam, a maioria dos países da OCDE gastam 5% do PIB. Então, o Brasil está dentro da OCDE. E os buracos da nossa educação? Os buracos são que nós continuamos tendo milhões de analfabetos, muitos mais milhões de analfabetos funcionais, tá certo? Nós chegamos a universalizar, mas não conseguimos universalizar a educação infantil, entende? E você Problema tem sério de uma creche. imensa evasão escolar no ensino médio, como é sabido, né? E você tem um processo privatizante no ensino superior. Está aí o FIES, o próprio ProUni. Entende? Nós queremos que todo estudante tenha acesso ao ensino superior. Mas nós sempre defendemos que era necessário ter tantas universidades quanto fossem necessárias, e educação com ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, porque as universidades públicas continuam sendo as excelências, entende, no nosso país. Então, a direita brasileira não quer, a elite brasileira não quer um processo educacional que universalize o ensino com qualidade, com formação continuada dos professores, entende? Com remuneração decente, porque nós aprovamos um piso que continua sendo um piso muito baixo. Ou seja, os professores de ensino superior, os profissionais do ensino superior, do ensino de educadores, trabalhadores da educação no nosso Brasil, o mais baixo piso dos profissionais com ensino superior, entende? Por quê? Se você pegar a Alemanha ou a França, eles têm o mesmo padrão do contratado no Estado ou dos contratados na iniciativa privada, do engenheiro, do médico e tal. O professor é ultravalorizado, entende? Porque é dali que nasce a capacidade, a massa crítica para gerir uma nação futura. Agora, aqui permanece essa lógica, gastar muito e gastar mal. Mentira! O dia que o PIB brasileiro for maior e o dia que a gente liquidar com as iniquidades educacionais, aí você pode até dizer, né, podemos gastar 6% do PIB, mas isso pode durar muito tempo. Talvez a gente nem deva gastar 10%, devia gastar 15% do PIB, entende? Para tirar o atraso que isso representa. Mas aqui, tudo que o governo queira incluir é chamado de gastança, enquanto nós pagamos 500, 600 bilhões de reais por ano de juros da dívida pública. Né? Essa que é a realidade. Tá. Inês, as fundações Itaú, Unibanco, você acha que elas atrapalham? Uma pergunta já com resposta, né? Até que ponto elas atrapalham para que a gente tenha uma escola pública gratuita, de qualidade, com acesso para todos e todas? Então, o Ivan falou, eu quero registrar o primeiro Plano Nacional de Educação, quando ele foi aprovado, que foi em 2000, eu estava vereadora pela primeira vez. Sim. E a gente fez
uma moção, a gente fez um debate lá na Câmara Municipal sobre o Plano Nacional, sendo encabeçado aí pelo Ivan. E eu me lembro que, aí também quero registrar assim, né, em memória, a grande Lisete Arelaro, no sentido dessa construção desse Plano Nacional, e a expectativa, pelo menos eu criei uma expectativa, que esse plano fosse ser colocado em prática em 2003, porque é um governo democrático, né, que entrou o primeiro governo do Lula, porque todas as metas colocadas nesse plano da sociedade, como o Ivan já tinha colocado, o Fernando Henrique vetou tudo que de meta que tinha colocado, que tinha que ter um investimento, financiamento, ele vetou, né? A gente fez aí uma boa campanha em cima disso. E aí o plano não foi colocado mesmo num governo democrático. Então, isso é uma questão. A outra questão é nesse sentido, né? Porque transformam a educação, a saúde, como mercadoria, né? Então, daí você quer vender um pacote. Então, as instituições, que nem você levantou, elas atrapalham sim, porque a gente sabe que nós estamos no mundo capitalista. Às vezes eu faço esse debate lá na Câmara mesmo. As fundações, né? As fundações. Por quê? Porque então as escolas privadas, elas podem existirem, as fundações podem existir, mas eu tenho a nossa luta é que elas têm que... não pode ter dinheiro público. Então, primeiro a questão é o seguinte, a iniciativa privada não pode ter dinheiro público. Tem um lobby, a gente sabe que tem um lobby para ter dinheiro público, tanto nas instituições, tanto nas escolas privadas. Então, e atrapalham porque elas elas parecem como as salvadoras da educação, e não é isso que pelo menos eu vejo que é uma seletividade, acaba não pegando a questão da educação como deveria pegar. Então, acho que dinheiro público só tem que ser investido no dinheiro público. Então, essa na escola pública. Na escola pública, e nós vamos acabar com essa lógica, né? Acredito que aqui em São Paulo também aconteça isso, porque em Mogi das Cruzes, esse atual prefeito, que está lá em Mogi das Cruzes, ele falou assim, nós queremos ter uma educação, vamos estar fazendo aqui um plano da primeira infância, igual da Finlândia. Mas, gente, não tem um investimento que se tem nos professores, a lista de espera para creche ainda é grande, tem mais de quase 2.000 crianças esperando para entrar na creche, e está pensando em municipalizar o ensino fundamental ciclo 2, que nesse momento não precisa isto. Ele tem que dar conta do ensino infantil de 0 até o ciclo fundamental 1, que isso é a responsabilidade do município. O ciclo fundamental 2, nós temos que fazer o investimento no Estado. Agora, com esse governo, está difícil. Então, na saúde e na educação, gente, nós temos que trabalhar como investimento, não é despesa, é investir. Então, se precisa, de fato, você ter, como diz, um investimento do PIB para a gente tirar esses buracos, é preciso investir. Porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. Para você acabar com essa questão da segurança, acabar da questão do machismo, acabar da questão do racismo, tem que passar pelo banco da escola mais uma educação formadora, uma educação que coloque, de fato, o protagonismo dos professores liderando o protagonismo dos nossos alunos. Mas não é isso que a gente vê. Então, eu avalio assim, essas fundações, elas vêm para mim para tapar o sol com a peneira, para dizer, para entrar num rol dizer que está fazendo alguma coisa, que está ajudando a construir, mas a gente sabe que tem os outros interesses. Querem dinheiro. Querem dinheiro, essa é a minha avaliação. Tá. A segunda coisa a gente tem que acabar, eu acho que essa meta, pelo menos eu estou vendo assim, nós, nesse governo democrático que está aí, nós precisamos acabar com o ensino à distância, gente. Não dá mais para a gente ter educadores com ensino à distância da forma como está. Eu lembro que antes da Lisete nos deixar,
eu tinha feito numa entrevista, numa conversa com ela, sobre ensino à distância. Ela falou, Inês, alguns cursos, alguma coisa, pode ser à distância, mas hoje em dia as pessoas não passam pelo banco de uma escola de formação. As pessoas não sabem o que é pedagogia. Então, eu acho que essa deve ser um desafio colocado nesse governo do Tarcísio e nesse governo do Lula, né, para a gente acabar com esse ensino à distância, porque quando você tem um professor que sabe o que ele está fazendo, o que é educação, o que é a pedagogia, a gente rompe como é que fala, essa falta, as amarras, as pessoas se organizam para lutar na defesa de uma educação pública. Porque então, eu vejo assim, nesse ponto fundamental, a gente acabar com esse ensino à distância na formação dos nossos educadores. Ivan, pegando um link rapidinho disso, as universidades estão assim, numa situação deplorável, né? Muito difícil. As pessoas fazem os cursos, falam que o curso é presencial, chega lá o curso ele não é presencial, né? A pessoa vai 3 vezes por semana na escola, na faculdade, e 2 dias são online. Você tem acompanhado isso, Ivan? Tem tido muita denúncia no seu mandato sobre isso? Como que nós fazemos, na sua opinião, para combater isso? Bom, primeiro, complementando o que a Inês estava falando, né, e sobre o EAD, teve uma explosão do EAD. Que nós vamos falar em educação à distância. No meu tempo de ginásio já tinha isso, curso à distância de madureza, está entendendo? E sempre existiu, ele sempre foi uma coisa complementar, entende? Agora ela deixou de ser uma coisa complementar. Você tem até uma maioria de cursos que não é mais presencial, praticamente. Então, isso é uma perda de qualidade imensa. Isso virou um grande negócio para empresas privadas de ensino, né? E falando nas fundações, né, tem nós temos aí a discussão do novo ensino médio, entende? Em que você teve a reforma do Temer, entende? Que foi essa barbaridade que eles estabeleceram com esses itinerários formativos que tiraram a formação geral, ou as 13 disciplinas que interessavam, e nós apresentamos, inclusive, um substitutivo global a essa questão. O governo, na figura do ministro Camilo Santana, tentou fazer uma proposta um pouco negociada, que nós não concordamos totalmente, mas que tentava avançar por causa da correlação de forças negativa lá. Então, o que aconteceu? A Fundação teve um papel fundamental, o Todos pela Educação, e a Fundação Lehman, entende? Os mesmos que afundaram as lojas americanas. Ou seja, eles deram um calote na praça enorme e financiam até parlamentares, entende? Ou seja, e se você pegar quem fala para a grande imprensa, entende? Quem tem espaço para a grande imprensa, para discutir política pública educacional, a maioria são do Todos pela Educação, quando nós sabemos que existe uma imensa produção, uma massa crítica a essas políticas privatizantes e tal, que não consegue falar com o grande público, tem que circular, que é a campanha nacional pela campanha Educação e todas as entidades de educadores nacionais que se reúnem anualmente, fazem proposta, o FENEDUCA. Então, você tem propostas, entendeu? De todos os tipos de financiamento. E o que nós estamos vendo é que a correlação de forças é muito ruim. Por quê? Porque o Lira entregou para o sujeito que foi o ministro da Educação do Temer, que implantou o novo ensino médio, a relatoria do projeto do novo ensino médio. Ou seja, ele vai colocar o mesmo projeto e mais, ele está costurando uma maioria parlamentar para sacramentar esse absurdo que for, em vez de as pessoas terem a aula de língua portuguesa ou de história, geografia, filosofia,
sociologia, ela tinha aulas de brigadeiro gourmet, que era, ou então, como lidar com essa sua saúde. Coisas que a televisão hoje mostra aos montes, que são curiosidades. Você acha que ainda é possível revogar a reforma do ensino médio do jeito Não, que a gente está lutando muito por isso, entende? Mas hoje é muito preocupante o resultado dessa luta, por causa das questões que a Inês levantou e que eu tenho levantado. Falta uma mobilização nas redes e nas ruas que nós assistimos lá na década de 80, de manifestações gigantes em defesa da escola pública, dos direitos do professorado e etc. Então, a passividade tem como contraponto, entende, o avanço de políticas conservadoras e a mudança da pauta principal. Então, é o que nós estamos enfrentando lá no Congresso Nacional nesse momento. Mas, volto a dizer, a tecnologia da informação, como foi feito aqui em São Paulo, por exemplo, retirar o livro didático e ter que voltar atrás, passar essa vergonha. O secretário não foi demitido, aliás, ele é dono de empresas que fornecem tecnologia de informação, entende? Conflito de interesses direto. Entende? Então, ele continua aí, porque ele é um cara de extrema-direita, como é o próprio governador Tarcísio de Freitas. Então, nós estamos nessa batalha, sim, ainda tem muito acúmulo na educação, o pensamento crítico, o pensamento progressista, democrático, ainda tem bastante peso nas universidades, nas escolas públicas, é verdade, mas nós estamos precisando que essa questão ela se manifeste nas ruas e nas redes sociais hoje. Tá, não, legal. Ô Inês, olha só, a gente vai completar 60 anos do golpe militar de 64, né, por esses dias agora. E me diz uma coisa, né, no momento que a gente está vivendo, né, que o pensamento conservador está posto na sociedade, que a gente tem combatido e tudo mais, daqui a pouco a gente vai falar também de outras questões, mas como a gente discutir isso na escola pública de modo a disputar humanidades? Como que a gente consegue, na sua opinião, contribuir para que o estudante que está hoje na escola pública não veja, por exemplo, a ditadura militar como algo positivo para o país? Né? Como um cara como o Coronel Ustra, como de repente foi homenageado por aí, etc. Na sua opinião, como que a gente deve fazer essa reflexão na escola pública? Bom, primeiro assim, a escola pública, ela está aí, como o Ivan colocou, mas essa movimentação do pensamento crítico, eu avalio que está mais dentro das universidades públicas. Na escola pública, aí talvez eu estou tomando como referência da minha cidade, mas eu acredito que não. Acho que tomou corpo, né, dentro da escola pública um conjunto de professorado que é fruto desse desmonte da educação, que é fruto desse momento que nós vivenciamos desde 2013, um desmonte da destruição do currículo. Do currículo, né, dos parâmetros curriculares. Então, porque eu estou vendo assim, professores totalmente desqualificados para estar no papel de educador. Porque antes, não quer dizer que não existiam outros professores, mas por mais que a gente tivesse divergências políticas na ação do dia a dia, o professorado conhecia as linhas pedagógicas, conhecia as teorias pedagógicas. Você acha que o professor não está sabendo do seu papel hoje? Precisa mais reflexões, é isso? Eu acho que o professor, ele está... claro, tem as suas exceções, claro que tem as suas exceções, mas a gente está vendo que ganhou corpo uma grande
dentro desse desmonte da educação, dentro dessa questão que qualquer um pode dar aula, dentro dessa questão, né, que você é da outra profissão, mas você tendo, né, que tem um nome que eu não estou lembrado, que tem um nome que foi dado, que a turma sempre fala quando a gente visita a escola, que pode dar aula sem ter aquela formação pedagógica, sem ter passado pelo banco da faculdade, toda a sua formação. Os professores estão levando para dentro das escolas uma concepção de educação... Notório saber. Notório saber, isso. Notório saber. Estão levando para dentro das escolas uma concepção do que é educação, que é deseducar. Deseducar, porque a massa crítica... eu não quero que o aluno concorde tudo comigo, nós vamos construir junto. Mas você não pode trabalhar com fake news. Entendeu? Acho que essa onda de fake news que ganhou aí o corpo... Isso está indo para dentro das escolas, está indo dentro da formação dos nossos professores. É assim que eu vejo. Eu não estou na sala de aula atualmente, mas quando a gente visita a escola, então, por exemplo, o papel do sindicato, porque a POSP é um sindicato forte. A gente estava discutindo, está com dificuldade de mobilizar, é verdade, é fruto aí de uma desmobilização geral, mas a POSP ainda mantém um conjunto de filiados, de associados, ainda mantém uma vanguarda, ainda que vão para a rua, entende? Que teve fracas, mas ainda teve movimentação. Então, mas eles não sabem, não conhecem o que é o papel do sindicato. Então, a gente sente, porque os professores podem não ser sindicalizados, mas eles sabiam do papel da POSP. Isso eu vejo toda a minha atuação desde que eu estou dando aula, desde 78. Então, eu vejo uma diferença que essa reflexão de como a gente precisava fazer com que os professores investissem nessa formação dos professores. Acho que os professores estão levando para dentro da sala de aula um desmonte educacional, porque esses professores é fruto de um desmonte educacional que vem vindo, não é de agora, que vem vindo já aí desde a reforma do Temer, vem vindo agora, e agora com esse governador que foi apontado aí pelo Ivan, que não está preocupado realmente. Eu acho que o governador, para mim, ele está preocupado num processo de higienização social através da segurança, para matar mesmo, para eliminar mesmo, e na educação é deixar aí, tipo assim, uma péssima... Não está interessado em fazer com a maioria dos nossos alunos, está transformando a escola pública num depósito de criança. Tá. Totalmente aí. Então, eu acho que vai precisar realmente muita energia, muita resistência, e nós temos que ter essa resistência. Obrigado, Inês. Ivan, fala um pouquinho pra gente, estava falando agora há pouco sobre essa questão dos 60 anos da ditadura militar no Brasil. Fala um pouquinho os desafios que estão postos pra gente, as campanhas que a gente precisa fazer, porque sempre a gente tem feito ações no sentido das pessoas lembrarem para que nunca mais se esqueça, né? E qual que é a movimentação que está colocada como desafio para a gente para combater esse pensamento conservador? Fala um pouquinho para a gente o que você acha disso. Então, Serginho, nós vamos ter agora, no dia 31, 60 anos do golpe militar de 64. Então a gente tem que relembrar, inclusive para os nossos alunos, o que é para a cidadania brasileira uma ruptura democrática, né? Então, o que aconteceu em 64 quase aconteceu o ano passado. O dia da infâmia, que é o 8 de janeiro do ano passado. Um golpe, né? Com esse tentativa de Estado que não deu certo. Ao de 64 deu certo. Então tem semelhanças enormes, e os militares têm muito a ver com isso também, tá? Então, o que aconteceu em 64 foi a destituição de um governo legitimamente eleito que tinha um projeto popular e que não era tolerado, entende? Então, pela elite brasileira que se unificou para apoiar o golpe civil-militar e pelos militares brasileiros, entende? Que assumiram para si, e durou 21 anos os anos de chumbo,
da ditadura, quando eles falaram que ia ter eleição no ano seguinte, 65, entende? Sim. Mas isso durou e teve o golpe dentro do golpe, que foi em 1968, 13 de dezembro de 68, quando eles decretaram o adicional número 5. Você foi preso ou torturado na época? Exatamente. Então, nessa época, eu fui estudante de engenharia, sou formado em engenharia. Entrei em 66 na universidade, né, na Escola de Engenharia Mauá. Entrei para o movimento estudantil, participei ativamente, inclusive, de centro acadêmico, resistência à ditadura, né? Tive o centro acadêmico cassado pela ditadura militar na nossa gestão e nós nos engajamos na luta contra a ditadura. Quando veio o AI-5, fechou tudo. Então, só para ter uma ideia, eu fui entrar para a clandestinidade no dia que eu peguei meu diploma de engenheiro e de professor de matemática, que eu também sou licenciado em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itajubá, entende? Porque eu dava 40 horas por semana de aula e o que aconteceu? Eles baixaram um decreto que estudante não poderia dar aula sem licenciatura. Então, eu fui obrigado a viajar para Itajubá, que as minhas matérias da engenharia valeram para o curso, as matérias básicas, né, valeram. Então, a partir daí, eu não só fui preso, eu fiquei 6 anos praticamente clandestino e fui preso em 1977, com direito a tudo que a ditadura dava, com muito carinho, que era a prisão, a tortura, o doicode e os instrumentos da tortura, a cadeira do dragão, a cruz, o pau de arara, entende? Isso tudo que eles querem passar uma borracha, porque nunca existiu, o que os bolsonaristas dizem hoje, nunca existiu ditadura, entende? Isso aí era um tempo bom, era um tempo de paz, enquanto se matava, se torturava, se fechava o Congresso, fechava o Supremo Tribunal Federal, se fechava os sindicatos, se impedia livre manifestação, organização. Isso durou um tempo enorme, né? Então, eu também fiz 2 greves de fome na cadeia. Uma no próprio DOPS e outra depois na cadeia em Bangu. E depois eu fui libertado porque já havia movimento de anistia em 1978. E mesmo assim eu fui preso novamente depois de relaxada preventiva e condenado a 3 anos de prisão. E anistiado posteriormente em 79. Tá? Então essa é um pouco da nossa trajetória, mas para entender o que é um regime militar, um fechamento, né? Veja, a extrema-direita bolsonarista está dizendo que nós estamos vivendo uma ditadura hoje no Brasil, o que é uma piada, né? Porque eles realmente precisam ser presos. Aí eu quero, Sérgio, fazer um parênteses sobre a questão militar, que eu acho que é importante. Sim. Porque é a eterna conspiração. A formação armada, né? Ela é uma formação conspirativa que se criou base jurídica, que eles reivindicam o artigo 142 da Constituição Federal, inclusive da de 88, que é a mais democrática, dizendo que eles têm o poder moderador na mão. Então, eles estão superiores aos 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E com isso, eles queriam criar o álibi que eles são os árbitros da nação, os tutores da nação brasileira. E essa disputa durou de 64 até agora e continua durando, que é o seguinte: quando o Bolsonaro subiu, eles começaram a comemorar de novo o 31 de março, comemorar como a luta pela democracia contra o socialismo e etc. Eles precisam acabar com isso. Os nossos estudantes, os nossos jovens precisam ter uma formação para dizer ditadura nunca mais, fechamento nunca mais, liberdade sim. Mas é o contrário, você tem hoje uma formação pelas redes sociais que é um apagamento da história, que é a mentira, que as big techs dominam, que as fake news, que é a criação de um impulsionamento de intolerância e de ódio através do que as plataformas chamam de... elas direcionam os posicionamentos, entende? E nós estamos vivendo, na verdade, aí sim, uma ditadura subterrânea da informação, que é a informação
de uma grande parcela da educação, nem pela imprensa burguesa tradicional, que também é conservadora, mas por mentiras pelo WhatsApp. E é assim que o Bolsonaro ganhou a eleição e perigosamente, quase que ele chegou lá em 2022. Felizmente, eu quero concluir com isso, eu quero dizer a vocês o seguinte: os militares que estão aí, entende? Eles todos, veja, a alta cúpula militar, começar pelos Vilas Boas, que foi o responsável principal pela prisão do Lula em 2017, 2018, porque ele intimidou o Supremo Tribunal Federal e toda a sociedade, entende? A começar por aí, esses militares todos, Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, ministro da Defesa, Casa Civil. General Heleno é trigolpista, ele é golpista em 64, em 77, quando eu estava preso, né, o general Frota, Silvio Frota, tentou dar um golpe de Estado no próprio ditador, que era o Geisel. Para quê? Eliminar todos os presos políticos, fechar tudo que já tinha conquistado minimamente, porque a tortura continuava nas cadeias, mas eles queriam matar. Entende? Esse é o general Heleno, mesmo foi para o Haiti, causou um estrago danado lá, matou milhares de haitianos, entende? Veio para cá, ele é um conspirador nato, tem que pegar a cadeia. Paulo Sérgio Nogueira tem que pegar a cadeia, entende? Porque ele conspirou, aquela história de a urna eletrônica não serve, é tudo mancomunado pelo Bolsonaro. E o chefe de todos eles é o próprio Bolsonaro, entende? Então o exército brasileiro se subordinou a um militar medíocre, um conspirador, um elemento expulso do próprio exército, um mau militar, terrorista, porque ele planejou atentados terroristas confirmadamente e etc. Essas pessoas se subordinaram a esse ser, essa excrescência chamado Jair Messias Bolsonaro. Tá bem. E hoje, grande parte da grande mídia brasileira quer passar uma borracha, que não permitir o militar na política, que se ele quiser ser político, ele tem que sair das Forças Armadas. Nós temos muitas sugestões para fazer, mas o principal agora é que eles sejam punidos, porque o principal fato gerador do dia 8 de janeiro é que os militares torturadores e os dirigentes da ditadura brasileira, diferente da Argentina e do Chile e do Uruguai, eles nunca foram punidos. Eles são impunes até hoje. Sim, obrigado, Ivan. Ô Inês, você acha que a população está compreendendo que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe no Brasil? Então, a gente falar população é muito ampla. Quer dizer, uma coisa é você conversar com professores, outra coisa é você conversar com estudantes, dependendo da formação, da série, da modalidade desses estudantes. E outra coisa é você conversar, como a gente fala, com a população lá da periferia. Então, tem questões que a população da periferia nem passa perto, entendeu? Eles estão totalmente desassociados de várias questões. Então, quando a gente vai lá na periferia para conversar, o que eles querem é saber quando que vai ter emprego, como que vai resolver o problema do dia a dia. Agora, tem um público que a gente fala que é os formadores de opinião, que daí esse termo que o Ivan colocou, eu achei muito interessante, que é a questão da ditadura subterrânea da comunicação. Porque o que a gente tem encontrado nas escolas públicas, assim, de uma forma geral, não vou dizer que, não posso generalizar, mas é uma contaminação muito grande dessa tal rede social, né? Das redes sociais, do que passa. Então, você vai, às vezes, debater. Eles falam que é mentira da gente, que não aconteceu, que a gente que está inventando, a gente que né, porque você é petista, porque você é de esquerda, você está defendendo a corrupção, você... Então, mas o povão não é contra a democracia, Não, ele não é contra a democracia, mas só que a organização de base, como que a gente fala assim, não posso criticar, mas as igrejas evangélicas, eles estão dentro dos bairros, a gente até fez um levantamento, né, em cada rua você vê 3, 4 igrejas evangélicas.
fazendo essa lavagem, essa comunicação errada, entendeu? Então, aí eles ficam assim, bastante na dúvida. Ficam bastante na dúvida com relação a isso. A escola tem um papel importante para combater isso? Tem um papel fundamental. Eu acho que a gente tem feito o debate, por exemplo, né, eu não participei do CONAI, mas essa questão de como que você, um plano municipal de educação que tem que ter vários temas ligados para ser discutido na escola, desde a educação infantil até no caso da escola, até o ensino médio, e depois é fundamental discutir todos os temas, mas por isso que a gente precisa investir na formação do professor. Gente, muito obrigado. Olha só, tem uma lista imensa de assuntos para tratar com vocês, mas acho que foi importante a gente ter feito essa reflexão. Obrigado mesmo, de coração, pela contribuição que vocês dois trouxeram, e vamos continuar. Gente, por favor, esse é um podcast dos melhores que a gente fez, com certeza, tá? Todos são muito bons, mas com certeza esse está na lista aí dos melhores. Por favor, curtam, se gostarem, né? Compartilhem com outras pessoas o máximo possível, né? Isso é muito importante. E, obviamente, se inscrevam aí no canal do Alvorada Podcast. Um grande abraço a todos e todas, e até a próxima. Tchau, tchau. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo.